No día de hoje temos a entrevista com o professor Regis Barão. Regis é professor do Departamento de Matemática do nosso instituto desde 2014. Isso. Regis, bom, você sabe que você virou famoso. Conta por que você virou famoso e como você lida com essa fama. Bom, esse famoso a que o professor Martini se refere é porque nesse ano eu comecei um projeto de divulgação matemática, inicialmente um canal no YouTube que se chama Fantástico Mundo Matemático. Tem também com o mesmo nome uma página no Facebook, Instagram, e o objetivo desse projeto é fazer divulgação da matemática. Então eu apresento esse canal no YouTube juntamente com um companheiro chamado Joaquim. Bom, as pessoas podem conferir quem é o Joaquim. E uma das razões de, digamos, ficar famoso é porque teve uma boa repercussão. A Unicamp fez uma reportagem e aí vários outros lugares fizeram reportagens. Em particular chamou a atenção principalmente da mídia local, então saiu no G1, na Record, no SBT, nos jornais da região, mencionando esse trabalho, né? Porque, em particular, a divulgação em matemática ela não é tão grande quando comparada à divulgação científica de outras áreas. Não que no Brasil nós tenhamos muita divulgação científica, mas mesmo assim quando você compara a divulgação da matemática com as outras áreas, ainda é pequeno. E também a maneira que eu apresento com o Joaquim, que é um personagem muito especial, isso acaba chamando a atenção, porque no fim das contas é um professor da Unicamp apresentando alguma coisa de uma maneira bem inusitada, pelo menos. Como surgiu essa ideia? Parece uma pergunta simples, mas a ideia em si é algo que foi sendo construído ao longo do tempo. Então, assim, o que eu poderia afirmar é que, com certeza, em algum momento da minha vida, eu iria me envolver mais ativamente com divulgação. Isso ia acontecer. Isso parece ter a ver com outra vocação sua, digamos, artística ou teatral, como que chamaríamos isso? Eu acho que assim. Pois eu nunca fui uma pessoa eu nunca tive vergonha de fazer as coisas, né? Então, é por isso que eu estava comentando, em algum momento eu faria alguma coisa mais focada em divulgação. É claro que quando seria, isso não é claro, porque principalmente no começo da minha carreira como matemático, eu estava me dedicando integralmente a construir essa carreira de pesquisador, então isso demanda um tempo, né? Mas o fato em algum momento eu ia me envolver porque eu gosto de contar história, eu gosto de interagir com as pessoas. Por alguma razão, eu achei que o momento apropriado foi agora no começo do ano, e deu certo, né? Conta então como que foi sua carreira matemática. Bom, como está sendo a sua carreira matemática, você é muito novo, né? Você estudou no IMPA, como é que foi isso? A graduação eu fiz aqui na Unicamp, então eu entrei em 2002. Aí eu fiz a graduação aqui, fiz iniciação científica com o Marco Antônio e com o professor Boldrini, e depois eu fui para o IMPA fazer o mestrado e o doutorado. A minha área de pesquisa chama Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica também. E após o IMPA eu terminei o doutorado em 2012 e aí eu passei um tempo na Universidade de São Paulo, no ICMC de São Carlos e na Universidade de Chicago. Então isso aí, eu terminei o doutorado em 2012, então de 2012 até a minha contratação aqui na Unicamp, que foi final de 2014, eu estava fazendo um pós-doc na USP e na Universidade de Chicago. Se você tivesse que falar do seu tema de pesquisa em termos de divulgação,
Mas é o seu tema de pesquisa, não da matemática em geral. Como você explicaria esse tema? Tá, então a área é sistemas dinâmicos... Você ficou sério falando do tema de pesquisa, você vê, a coisa mudou, né? Porque daí não é mais divulgação, agora é... Não, tá. Então o nome da minha área de pesquisa eu classifico como Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica. Por quê? Sistemas dinâmicos como o nome diz, eu quero estudar qualquer sistema dinâmico, qualquer coisa que envolva movimento. Então, a área em si é tão ampla quanto o nome sugere. Tá, e de uma maneira breve, sistemas dinâmicos, você quer estudar como que algum sistema ou alguma dinâmica vai evoluindo com o tempo. Então, de uma maneira breve, isso seria os sistemas dinâmicos. Teoria ergódica é você também fazer um estudo dinâmico de um sistema, só que com uma ferramenta adicional que seria teoria da medida. E a ferramenta principal é uma medida. A medida ela serve para medir coisas mesmo. Então, seria sistemas dinâmicos com um enfoque um pouco mais probabilístico. Então, ao invés de você descrever alguma coisa, para todo ponto acontece alguma determinada situação, eu posso descrever, para quase todo ponto, com probabilidade alta, alguma coisa acontece, e isso facilita, né? Então, quando você consegue dizer alguma coisa em termos probabilísticos, você também consegue, apesar de não pontuar especificamente alguma coisa, você consegue, por outro lado, obter informações mais fortes do seu sistema. Como se compara seu grau de empolgação com sua pesquisa em relação ao seu grau de empolgação com a divulgação? Curiosa pergunta. Eu diria que é igual, né? Até porque, tudo bem que a divulgação científica, em algum sentido, parece que eu comecei agora, né? E a pesquisa é uma coisa que já vem vindo há muito tempo, mas o fato é que as duas são coisas recentes, eu posso dizer, são coisas que eu tenho ainda um trajeto muito longo, né? Então, ambas eu estou bem animado. E de fato, se você for ver, elas possuem velocidades diferentes. A divulgação científica é algo que impacta muito mais rápido nas pessoas, então você vê o resultado muito mais rápido. A formação de um pesquisador em matemática é algo muito, muito demorado. Então, assim, você precisa fazer graduação, mestrado, doutorado, eventualmente você vai fazer pós-doutorado. Isso tudo é só para você, pensando na sua formação. Quando que começa realmente a ação, é algo que demora muito. Então, em algum sentido, isso ainda é recente para mim, tá? Apesar de eu ter entrei na graduação em 2002, mas do ponto de vista da pesquisa, essa coisa ainda é recente. Digamos, a parte da motivação e as coisas que estão acontecendo, oportunidades, elas também são recentes, né? Então, ou seja, resumindo, tanto quanto a pesquisa e a divulgação, tem um momento que eu estou bem empolgado agora, né? Na sua vocação como matemático, os divulgadores cumpriam algum papel importante? Essa pergunta Bom, a resposta eu nunca tive muitos ídolos, tá? Então, assim, isso em particular, seja na matemática, seja na divulgação. A matemática, o que me motiva na matemática é a matemática em si, tá? Não as pessoas. E a divulgação, eu sou muito ligado à divulgação, principalmente pela minha forma de ser mesmo. Então, assim, de uma maneira meio breve, eu diria que é isso. Mas você, em algum momento, na sua adolescência, decidiu ser matemático. Por quê? Tá. Digamos, o que me trouxe até aqui é algo um pouco meio mal definido, mas o que eu consigo identificar é que eu tinha algum interesse por essa coisa meio abstrata ou genérica, que era ser um cientista. Então, seja lá o que for que isso significasse, eu tinha essa sensação de que eu gostaria de ser isso. Então, eu lia, comprava livros
de divulgação. Então, eu não vou pontuar alguma coisa muito específica, mas era esse conjunto de ações, tá certo? Eu me interessava por isso aí, divulgação não, por ciência. E aí eu queria ser um cientista. Em particular, porque eu vim para matemática, daí são questões realmente pontuais, mas o fato eu vim para essa área, ou para exatas, muito por esse sentimento meio confuso aí de que eu queria ser essa tal coisa que era cientista. Você não tem medo da popularidade? Você sabe que os matemáticos não gostam muito de popularidade, desconfiam desse tipo de coisa. Isso você não tem medo disso, né? Então, talvez essa... Em algum sentido, eu diria que a resposta que eu vou dar está inclusive ligada quando eu falei que eu também não tinha ídolos, né? Porque assim, de fato eu acho que eu nunca... Obviamente, eu estou aqui na sociedade, tá certo? Mas eu nunca liguei muito para exatamente o que as pessoas iam falar e tal. Porque realmente eu tenho noção de que antes de começar o canal, eu sabia que eu corria um risco. E aí, tudo bem, foi um risco que eu assumi. E eu fiquei um bom tempo antes de começar o canal, inclusive pensando na maneira que eu ia fazer, porque eu sabia que existia esse risco. Então assim, o que eu posso dizer sim, eu sabia do risco, mas várias coisas divertidas que aconteceram na minha vida foi quando eu assumi esse risco, né? O que vai acontecer pra frente, eu não sei, mas eu confesso que foi muito mais positivo do que eu poderia imaginar. Então assim, a recepção foi muito boa. E uma das razões é que esse momento, eu diria que é um momento que a sociedade matemática, né, a comunidade matemática, percebeu a importância, em particular, da divulgação. Então, é um bom momento de entrar. Inclusive, eu diria assim, que eu tive o apoio, pelo menos desse ponto de vista de encorajamento, digamos, amplamente, fui amplamente aceito, digamos, pela comunidade, tá certo? Como foi sua vida no INPA? Você foi feliz lá? Bom, talvez foi o momento que eu mais estudei assim na vida, apesar de que eu nunca madruguei, agora como professor já tive que fazer por diversas razões, mas de qualquer maneira era um momento que eu estava lá 100% estudando. Eu fui... Felicidade é um conceito... Eu sempre fui tal como eu sou agora, tá certo? A felicidade é uma coisa bem subjetiva, né? Não dá pra você ser feliz o tempo todo, mas o que eu posso dizer é que eu sempre fui como eu sou agora. Você estudou com Marcelo Viana, né? Foi. Na verdade, sim, em particular, no INPA, eu era... Bom, talvez... tanto quanto a orientação e quanto as pessoas, é muito individual, mas no caso eu era bem independente e é isso, aí eu vivi a vida. Aqui no IMEC, Marco Antônio Teixeira trabalhava com sistemas dinâmicos. Agora, quem são as pessoas que trabalham com sistemas dinâmicos? Formam um grupo integrado, cada um trabalha por sua conta, em conexão com pessoas de fora? Como que funciona? As pessoas trabalham, tudo bem, nas suas áreas, um pouco mais específica, mas principalmente comparando o que acontece nos outros lugares, eu diria que é um grupo relativamente bem integrado. Então, você tem a gente pode até chamar esse grupo um pouco mais perto do Marco Antônio, que veio diretamente alunos do Marco Antônio, né, como o Ricardo, o Douglas. Daí você tem, por exemplo, o Eduardo Garibaldi, que também trabalha com teoria ergótica, que é uma coisa que eu trabalho. O Gabriel, que também trabalha com teoria ergótica. A Cat trabalha um pouco mais topológico, mas como um todo eu diria que é um grupo por exemplo, eu interajo bastante com o pessoal do Marco Antônio e tenho conversado, por exemplo, esse semestre com o Eduardo. Então, provavelmente um pouco a minha sensação é de que como grupo a gente é relativamente bem integrado. Tem o pessoal de dinâmica estocástica, que a gente
poderia classificar como sistemas dinâmicos, mas aí não seria tão integrado do ponto de vista da pesquisa, eu acho. Eu tenho a impressão que neste momento há mais pessoas trabalhando em sistemas dinâmicos no Unicamp que no INPA, não é assim? Não é isso? Quer dizer, o INPA Sim, perdeu professores, o INPA, não foi? Perdeu, mas eu acho que, ao invés de talvez falar que perdeu, eu acho que eles têm noção de que era importante também enfatizar outras áreas, né? Então acho que eles investiram bastante nisso aí. E sim, algumas, por exemplo, recentemente, inclusive, faleceu o professor Wellington, que é uma pessoa que eu estudei 3 cursos com ele, é uma pessoa que eu gostava bastante. Acho que vai sair outras pessoas também. Henrique foi embora. Então assim, do ponto de vista numérico, sim. Mas aí eu acho que talvez seja não posso afirmar muito, mas tem também a ver com a prioridade do próprio INPA, né? Como que está a vocação de alunos pela área de sistemas dinâmicos, ou seja, os mestrandos, doutorandos estão se interessando mais, menos, como é que está? Eu não sei dizer, eu não sou capaz, por causa do meu tempo na Unicamp, de dizer se eles estão se interessando mais ou menos. Você tem alunos, eu vi na Tenho. Você... Sim, então, o que eu posso dizer é que assim, há bastante interesse de alunos na área de sistemas dinâmicos, isso eu posso garantir, assim, no IMEC. Então, tem bastante alunos e muitos alunos querem ir para essa área. Isso é o que eu posso garantir. É difícil iniciar um aluno de graduação em sistemas dinâmicos em relação a outras áreas, por exemplo, em relação à álgebra, à geometria, ou para colocar ele no começo da carreira? É mais ou menos difícil que outras áreas? Tá. Eu acho que um aluno de graduação, ele não vai fazer pesquisa. Então, o que a gente vai fazer é realmente iniciá-lo na área, ele começar a aprender. Então, eu acho que isso talvez seja tranquilo para qualquer área. Agora, se a gente for falar de pesquisa, depende do tipo de problema, porque o fato tem áreas que estão muito mais desenvolvidas, tem muito mais pessoas que trabalham em determinados problemas, e aí é verdade, assim, você vai demorar muito mais para chegar ali para poder realmente incrementar a área. Então, de fato, é muito, muito relativo. Então, só voltando à pergunta original de iniciar um aluno de graduação, é muito tranquilo e aí tem muitas vertentes que você pode escolher. Então, por exemplo, sistemas dinâmicos, como eu comentei, é tão amplo quanto o nome diz. E o que acontece você pode dar uma série de problemas diferentes, mais ou menos de acordo com o interesse do aluno. Isso também vale para pesquisa, o tipo de pesquisa que a pessoa quer fazer. Vocês usam aplicações como motivação ou como tema na pesquisa em sistemas dinâmicos? Bom, eu vou responder por mim, especificamente eu. A resposta direta é não. Então, assim, o que eu faço é estritamente teórico. Ok, só que a área ela está dentro de um contexto e tanto os problemas que motivaram muito do desenvolvimento da área, quanto pessoas ligadas à área fazem coisas, sejam de motivação, apesar de ser estritamente teórica, de motivação físicas, ou até pessoas que com mais interação do ponto de vista real mesmo. Mas assim, a minha pesquisa em si é do ponto de vista teórico, mas isso é só por uma questão de como que eu fui treinado para ser pesquisador. O fato a minha matemática vai para onde as coisas vão acontecendo. Então, se porventura eu tiver a oportunidade de interagir, eu faria com grande alegria. O que você acha do nosso ensino médio em matemática? Difícil a pergunta. A pergunta é porque, bom, se você pensa que os divulgadores têm alguma coisa para contribuir nessa área. Tá. Muita coisa, não sei. Tá. Então, eu vou dizer assim, então respondendo um pouco dessa vivência, fazendo a divulgação matemática que eu tenho feito, uma coisa que eu percebi é que assim, muitos professores me seguem.
Então, eu comecei a prestar atenção nisso, porque você acaba indiretamente também tendo importância inclusive, motivar os professores. Então, respondendo essa pergunta um pouco nesse contexto que eu falei, é o seguinte: o professor, no ensino básico, no ensino médio, ele tem tantas tarefas, ele tem tanta coisa para fazer que falta talvez para ele, inclusive, se motivar ou perceber ou se sentir feliz com a matemática, tá certo? Então, em algum sentido, a divulgação tanto serve para alunos quanto para professores, que eles já, digamos, o professor, ele já trabalha com a matemática. Então, digamos, ele já está ali. Então, ele se motivar e perceber a matemática de uma maneira diferente, isso também impacta como que ele passa para os alunos. Porque, assim, muitas coisas são passadas nessa interação humana, tá certo? Então, se você vai lá enunciar o teorema de Pitágoras com um sorriso no rosto, é diferente se você vai enunciar o teorema de Pitágoras irritado, nervoso, tá certo? Então, assim... Ou de costas. Exatamente. Então, o que eu poderia dizer do ponto de vista da divulgação, porque a divulgação ela não é uma formação. Eu não estou formando ali, mas tem algo mais essencial. Eu posso motivar o professor e os alunos. Isso entra ali no ambiente, tá certo? Então, aproveitando, uma coisa que eu digo, que um dos meus objetivos na divulgação é a vivência matemática, que eu, enfim, tenho chamado disso aí, que o objetivo é criar um ambiente amistoso em torno da matemática. Isso significa que, por exemplo, no Facebook tem várias, digamos, piadinhas, memes. Por quê? Porque eu considero que tudo isso faz parte da divulgação, de você criar um ambiente em torno da matemática que seja agradável. Então, quando você, seja contando uma piada que nem precisa ser de matemática, mas quando você está num ambiente agradável, cujo pano de fundo é a matemática, a sua relação com a matemática vai mudar. Eu tenho certeza que isso facilita você a aprender a matemática, isso te motiva a buscar aprender matemática, né? Regis, há alguma pergunta que eu não fiz e você gostaria de responder? Bom, não sei se seria exatamente uma pergunta, mas talvez um comentário final. Sei lá, que mensagem para o IMEC? Bom, o IMEC claramente já tem feito um excelente trabalho em muitas das áreas que o IMEC atua. Mas eu acho que é sempre bom reforçar uma coisa que o IMEC já sabe, que eu gosto de dar exemplo com empresa. Mesmo uma empresa muito grande, que domine alguma coisa do mercado, se ela não está constantemente se renovando, ela vai ficar para trás. Então, só como uma sugestão genérica, é importante o IMEC pensar onde que ele quer chegar, que espaço quer ocupar, e é importante que o IMEC aprenda a se renovar, porque as coisas mudaram. Por exemplo, hoje em dia nós temos muito mais institutos de matemática, muito mais pessoas ocupando espaços por aí. É importante que o IMEC faça uma reflexão onde que ele quer estar, onde que ele quer chegar, como que quer influenciar. Então, a minha observação um pouco geral seria isso. É importante a gente continuar se renovando de diversas formas. Regis, muito obrigado. Então, vamos nos despedir até a próxima vez. Obrigado.